Quando eu vim aqui, a sua mãe falou assim, nossa, você não sabia? A Duda, ela se acidentou algum tempo atrás e os médicos deram 5%, né? De chance de sobreviver. 5%. E hoje ela tá aqui, com toda a energia. E eu queria que você contasse um pouco como que foi pra você, assim, sabe? O acidente foi 3 dias depois do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 6 de fevereiro e aí o acidente foi dia 9. Eu tava voltando do serviço e nesse dia a gente resolveu sair 10 minutos mais cedo porque o tempo tava realmente muito feio, assim, parecia que ia chover muito. Como eu trabalho na BR, na 101, numa logística, vou todo dia de bis, que é o único meio de locomoção que eu tenho, não tenho lá perto ônibus. Saí pela 101, entrei dentro da cidade de Navegantes, que eu moro aqui. Só que aí, quando eu cheguei na frente do aeroporto de Navegantes, que era perto da casa dos meus pais, eu tava numa faixa da direita, e aí eu simplesmente fiquei com medo de bater num carro na frente branco, que ele parou com tudo. Eu joguei rápido pra faixa da esquerda, só que eu não olhei o espelho. Eu senti o guidão da moto travar, eu fechei o olho, eu senti, tipo, cair no chão, e aí uma coisa muito pesada passando em cima do meu quadril e eu girando. Eu lembro que eu girei 2 vezes. E aí, quando eu terminei de girar, eu caí de barriga pra cima. E aí, eu lembro de gritar muito, assim. Eu nunca gritei tão alto, assim, da forma como foi. Porque parecia que doía da cabeça aos pés, assim. Não dava pra identificar um lugar que não doía. Chegou uma moça. E ela segurava na minha mão. E eu não lembro do rosto dela, eu só lembro da voz. E ela falava, moça, você não pode dormir. Você tem que ficar aqui comigo. Eu vou te ajudar. Eu olhei para minhas pernas, a calça estava toda rasgada, a perna estava enorme, a bunda estava como se fosse uma gelatina, muito mole. E um bombeiro do aeroporto que estava saindo do serviço viu a situação e ele falava também, olha moça, a única coisa que você não pode fazer é dormir. E eu lembro deles falarem, olha, ela quebrou as pernas, ela tá com pernas de bailarina. E aí eles colocaram a maca de madeira do lado, colocaram em cima. E nisso que eles me levantaram, eu gritei muito de dor, assim. Foi desesperador. E eu desmaiei. Aí eu lembro de acordar só no hospital, que de Navegantes Municipal. Eu lembro de eles me colocarem numa maca na parede e aí eu tinha cortado o cotovelo, sangue, e meio desmaiando e acordando. E daí nisso eles me levaram pro raio-x. E eles falaram, olha, você não pode se debater, você tem que ficar quieta, porque senão a gente vai ter que te amarrar, porque a gente não pode se dar. E nisso, de tanto sentir dor, eu apaguei de novo. Eu lembro de acordar com o médico falando, Maria Eduarda, olha pra mim. E aí, depois de pouco tempo, eu lembro da minha mãe a entrar na sala. E eu lembro dela chorando e falando, pelo amor de Deus, não me leva minha filha. E só liberaram ela porque ela tinha trabalhado com esse médico nesse hospital, porque não era liberado pela situação, tudo. Ela tentou conversar com o médico pra me transferir pra Unimed, já que a gente tinha plano e tem mais estrutura, enfim, né. O médico não queria me transferir, porque realmente ele chegou pra minha mãe e falou que eu só tinha 5%. Que na realidade, quando tem tão pouca chance, eles dão prioridade para as pessoas que têm mais chance de sobreviver, então... Aí foi quase, acho que 10h30, 11 horas, em torno disso, que a Unimed veio me buscar. Eu acordei na Unimed mesmo, numa sala branca, assim, e eu lembro de estar nua, de um técnico estar furando todos os lugares, assim, do corpo. Eu lembro do pescoço, assim, que me marcou muito, que não achava veia. E uma sede que não dá pra explicar, assim, a sede que eu sentia. Daí eu pedia muita água e ele falava pra mim que não podia me dar água porque ia passar por cirurgia. E eu acordei, acho que foi 2 dias depois, eu tava indo pra UTI. E eu lembro de passar, assim, numa das cortininhas que separam as camas de um homem bem saudável, assim, 30 e poucos anos, 40, com um cano enorme na garganta e parecia que tava como se fosse o sinal da cruz, assim. Eu entrei em desespero, eu comecei a falar pra técnica que eu não queria, eu ia ter que passar por isso, como que ia ser. E ela falou, não, você vai ficar acordada. E não conseguia me mexer, não sentia as pernas, nada. Eu fiquei 2 semanas, se eu não me engano, sem sentir as pernas. Eu comecei a ficar muito mal, assim. Eu não lembro direito o que aconteceu, mas eu acho que os técnicos e enfermeiras viram minha situação, chamaram psicóloga e ela veio e conversou. E ela perguntou se eu queria meus pais lá e tal. Aí eu lembro que deixaram entrar a minha avó, a minha mãe e a minha irmã de 12 anos. E deixaram a minha irmã de 12 anos entrar, já que não era permitido. Porque realmente, assim, como era uma coisa muito grave, seria uma despedida, né? Daí depois deixaram minha mãe permanecer comigo lá. Aí eu fiquei 1 semana, assim, eu lembro que quando começaram a dar banho de leito,
era uma galera, assim, de ter que me virar, da sensação de passar o lençol por baixo. E aí eu gritar de dor, porque parece que tava rolando de novo, assim, quebrando os ossos. Eu fiquei só uma semana na UTI, eles sempre deixavam pra me dar banho de madrugada, porque a galera ficava mais tranquila e precisava de muita gente. Aí, durante nisso que eu fui internada nesse quarto que eu dividia, aconteceu uma situação muito ruim, assim, que daí eu vi a questão de empatia, né? Tinha uma senhora que ela tinha ido pra tirar as varizes, então ela ficaria, acho que em torno de um dia no hospital. Tava o marido dela, um senhor também, sei lá, uns 60 e poucos anos. E aí eu lembro dos técnicos tentando conversar comigo pra ver se dispersava, se não se concentrava na dor. O senhor, ele levantou da cama lá, onde ele tava com a mulher, ele pediu pra gente ficar em silêncio, porque ele queria dormir. E aí aquilo cortou muito o coração, porque não tinha nenhuma empatia, né? Não tinha como dizer que eu não estava mal, porque tava pra ver a minha situação, assim, né? Tanto os banhos de leito, assim, eles pediam pra minha mãe sair, pra não ver a situação também, né, que era ruim. E aí eu peguei uma bactéria. Minha mãe me falou que a segunda vez que ela me viu morrer foi isso, quando eu peguei essa bactéria, que eu fiquei bem mal. Aí eles falaram que eu ia ter que fazer uma tal de hiperbárica, que faz ajudar na cicatrização e regeneração do tecido, né? E eu lembro de só que tinha um caninho com oxigênio mesmo. Então, pra mim, acho que o lugar era fechado e faltava ar. E aí eu comecei a gritar e chorar, falando que eu queria sair de lá, e falei que não ia fazer mais. E daí, a partir desse momento, meio que eu desisti, assim. E eu lembro que veio uma psicóloga falar pra mim: olha, Duda, se você não fizer hiperbárica, você vai morrer. Aonde passou a faixa do caminhão, ficou uma faixa roxa, que foi atrás do quadril. E nisso, conforme eu fiquei na mesma posição, foi dando os caras. E eles tiveram que tirar toda aquela carne morta. Sei lá, depois que eu saí do hospital, porque eu não tinha coragem, e numa das fotos dá pra enfiar a mão inteira do médico, assim, nas minhas costas, de tão profundo. E nisso que eu voltei a fazer, começou a crescer a carne. Tipo assim, eu não vi depois, assim. Mas eles falam que foi bem louco, assim. Cresceu muito rápido a carne. Porque realmente, se eu não tivesse feito aquilo, teriam, tipo, tirado muita mais carne e, né, teria morrido. Quanto tempo você ficou internada? Eu fiquei uma semana na UTI e eu fiquei praticamente 5 meses no hospital, porque meu acidente aconteceu dia 9 de fevereiro e eu saí do hospital dia 4 de julho. E com tempo assim de risco mesmo, você fala assim, olha, um período até quando? Você fala assim, nossa, ainda ela tá em risco mesmo, bastante tempo, né? Eu acredito que todo período de internação, eu acho que só tipo 2 semanas antes de sair do hospital, que foi quando eu fiz o enxerto. E você sentiu em algum momento, assim, algo sobrenatural, que eu digo, algo bom? Foi muito louco. Como tipo, o universo, Deus. Cada momento que eu precisava, assim, de uma coisa, que tava tendo dificuldade, passando por um apuro naquele momento, apareceu uma pessoa que era especializada. Eu acredito que não era uma pessoa, era, tipo, a melhor naquilo que fazia. Então eu tive muita sorte, muita mesmo. Então, e Deus, assim, tipo, me apeguei bastante. Porque daí parecia que era a única coisa que eu podia enxergar que podia me salvar. Porque os médicos falavam, né, que não tem mais o que fazer. Até foi um médico que falou quando eu comecei a fazer a parte de debridamento das costas. Eles falaram, assim, que não tinha mais o que fazer, né. E aí a gente teve que se apegar mesmo a Deus. Porque pela ciência não teria como, né. Era muito gigante, assim, a lesão e bactéria e tudo. Então, o que define é Deus mesmo. Eu tava com muito medo da cicatriz, porque na minha cabeça, como eu não entendia, eu achei que era só uma cirurgia. E que tava tudo bem, que eu ia voltar pra minha vida e tal. Mas não, me explicaram que vão ser várias. Um dia eu fui tomar banho e aí eu virei e me olhei no espelho. E aí eu comecei a meio que me apavorar, a surtar, a chorar. Porque é algo que você não nasceu com ela. Não. É fácil, às vezes, a gente que não tá no seu corpo, não ter passado por isso, falar assim, mas a gente tem que agradecer porque não morreu, tá com vida. Mas a gente também tem que ter empatia, entender que, poxa, se fosse com a gente, né? E eu entendo muito bem, acho que sua parte, porém eu acho que a gente tem que tentar também ressignificar isso. Como que nem a gente tinha conversado aquela vez, de uma marca, feia ou bonita, é uma história de superação que você foi incrivelmente forte, nada a ver com o seu psicológico, que você acredita ser fraco, que não é, né? Acho que que nem a gente falou, é buscar o seu propósito de vida agora e contar essas tuas histórias, assim, sabe?
Tipo, tem muita gente que quer desistir, talvez, por causa disso também. Que mesmo pode ter perdido uma perna, um braço. Você vai superar isso e você vai ajudar essas pessoas, Ludinha. Tenho certeza que você vai. Sim. E não é por acaso. Não. Que a gente tá conversando sobre isso. Você sabe que não é por acaso. E você vai ajudar muitas pessoas. Pode ser, sei lá, do que você falou, né? Ajudar que seja uma ONG, que seja pessoas paliativas, talvez. Mas algum propósito tem. Sim, de ajudar. Eu acredito muito. Lembra? É todo um quebra-cabeça. Às vezes a peça não encaixa. Não, mas uma hora vai. Mas uma hora vai encaixar.